Oi, gente. Eu vou analisar aqui para vocês a participação dos integrantes, de parte dos integrantes do Manhattan Connection, um programa que começou na GNT, foi para a Globo News e depois foi para agora vai parar na TV Cultura, não é? Eu vou analisar a participação deles no Roda Viva, que no meu modo de ver claramente se trata da direita liberal e existem várias evidências disso que eu vou destacar nesse vídeo defendendo uma alternativa da direita liberal para o Brasil, procurando o Biden brasileiro. Aliás, tem um determinado momento que eles basicamente dizem isso. Né? E, obviamente, que eles vão defender uma candidatura do estilo Dória. Né? Inclusive, tem até algumas suspeitas que a TV Cultura, recebendo dinheiro do governo de São Paulo, poderia até favorecer o Dória, enfim, já entra um favorecimento ao Dória como, não uma certeza, mas como uma suspeita que começa a ser sinalizada dentro da TV Cultura e é uma coisa até problemática, não é? Embora a gente, obviamente, não possa afirmar com toda certeza. Eu peço para vocês darem uma olhada no meu vídeo anterior, que eu falo sobre o risco de golpe. Obviamente que é um desejo do Bolsonaro que eu não acho que é o mais provável no momento, e torço para que não aconteça e acho que existem grandes chances de não acontecer. Não acontecer me parece o mais provável. Agora, o desejo, o intuito e uma sedução que ele está tentando fazer com a polícia, com os militares, me parece algo absolutamente óbvio, e eu trago mais detalhes no meu vídeo anterior, e eu peço que vocês assistam, porque provavelmente o YouTube ou não vai notificar esse ou não vai notificar o próximo. Então, quem estiver assistindo esse, dá uma olhadinha também no outro vídeo. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos seguir as anotações, depois eu faço, no final do vídeo, um balanço geral sobre a participação do Caio Blinder, do Lucas Mendes, né, e do Diogo Mainardi no Roda Viva. A primeira pergunta foi sobre representatividade. E aí você percebe que é uma questão que eles nunca pensaram muito, embora seja uma questão que a direita liberal gosta muito de usar para se parecer menos hostil. Mas nem nisso o Manhattan Connection mostrou muita força. O Lucas Mendes falou de forma meio que vaga que talvez uma mulher economista venha participar do programa. Né? Enfim, o que eles poderiam ter respondido: olha, nós vamos ter convidados que vão representar diferentes perspectivas, não só pluralidade de cores ou de gêneros, mas também pluralidade de ideias. Essa seria uma pluralidade muito mais importante para um programa que se diz e se coloca como um programa que vai refletir sobre a política. Não é? Mas não, obviamente se trata de um programa que basicamente usa das notícias para colocar num pacotão e empurrar a todo momento a ideologia liberal. É isso que o Manhattan Connection sempre fez. Não é? Ele usa das notícias, mas a ideologia que fica sempre aparecendo nas opiniões de todos eles, com diferentes graus, é uma ideologia liberal, embora nessa participação no Roda Viva teve alguns poucos momentos que uma coisinha um pouquinho diferente da ideologia liberal apareceu, mas é óbvio que apareceu para criticar exclusivamente quem? O Donald Trump, porque o Donald Trump é aquele que os liberais querem rejeitar. Se fosse um liberal fazendo isso, acho que seria muito mais difícil, né? Depois tem uma jornalista que indica a possibilidade da TV Cultura parecer favorecer o Dória, né? Enfim, e eles rechaçam, e o Mainardi insiste que defende o financiamento privado dos seus salários, né? Só que aí o Mainardi ele se trai porque ele diz: quem paga define a pauta, né? Quem paga cobra um preço por isso, né? Aquele que paga tem uma influência, e por isso que ele não quer o financiamento público. Só que aí ele se trai porque aí uma outra jornalista pega a palavra e diz: olha, então o setor privado pode estar definindo pautas, o setor privado pode definir muitas coisas. E aí o Mainardi evade e tal, é escorregadio e acaba não respondendo. É óbvio que quem financia tem muita influência, e assim também é na política. E eles que estão falando de política não exclusivamente dos Estados Unidos, mas especialmente dos Estados Unidos, não tocam no fato de que os grandes partidos americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, são profundamente controlados pelas grandes corporações empresariais. São elas que mandam ao financiar os políticos, ao financiar os partidos e ao definir muito dentro desses partidos. Assim como no Brasil, muitos partidos, praticamente todos os grandes partidos, são muito influenciados pelas grandes corporações empresariais
e pelos empresários mais ricos, que através do financiamento acabam apitando muito. Óbvio que é possível uma pessoa financiar e não querer apitar muito, isso é possível idealmente. Mas, na prática, a gente sabe que na maioria dos casos, especialmente quando interesses econômicos estão envolvidos, as pessoas que estão entrando com dinheiro estão fazendo um investimento, não estão fazendo caridade com esse dinheiro, né? Mas, enfim. A fala do Mainardi mostra uma típica demonização do Estado. Olha, o Estado financiando necessariamente é uma influência negativa, mas ele absolve o setor privado, que também tem interesses. Por isso que eu defendo que certas coisas sejam definidas como bens públicos, se transformem em autarquias, tenham gestão completamente separada do Estado, mas também com autonomia em relação ao setor privado, que tem muita influência. Isso o Mainardi só falou dos problemas estatais que existem, de interferência estatal na gestão, e eu falei aqui do risco da TV Cultura estar favorecendo o Dória. Mas ele se esquece, ele negligencia, porque aí é uma questão ideológica, a influência negativa que o setor privado tem e uma influência corporativa para utilizar dos meios de comunicação e de todos os espaços para garantir uma agenda favorável aos seus interesses, né? Eles falam do esvaziamento de Nova York, falam de ricos indo embora, mas eles se esquecem de falar, é muito comum isso no discurso deles, né? Que muitos que estão saindo de Nova York são da classe trabalhadora que estão sem empregos. Porque Nova York, assim como boa parte dos Estados Unidos, muitos dos empregos simplesmente desapareceram. E sem empregos, e sem receber mais o seguro-desemprego, e sem receber os cheques do governo, o tal do auxílio emergencial deles, não tem como pagar os aluguéis. Pouco importa o que o Caio Blinder falou de aluguel de 12 mil dólares caindo para 6 mil dólares. Quem está desempregado, seja 12 mil, seja 6 mil, seja 3 mil dólares, não tem dinheiro para pagar isso daí. Nova York é uma cidade muito cara, inclusive para a classe trabalhadora. E a partir do momento que a classe trabalhadora está desempregada, não tem como ganhar dinheiro, ela, obviamente, boa parte dela sai da cidade. Mas eles só falam dos ricos e da classe média alta porque são os ambientes que eles convivem. Eles mostram a cegueira deles para os mais pobres e a classe trabalhadora nesse ponto. Não é? Em outros pontos também, mas nesse ponto em especial. E uma fala em determinado momento, acho que foi o Lucas Mendes que disse que o Trump é um sintoma e não uma doença. Só que ele não desenvolve. E de fato, a eleição do Trump foi um sintoma, não é a doença, os problemas continuam. Ele usa, inclusive, uma metáfora dizendo que é o bode na sala, que você tira o bode, os problemas continuam, mas o bode fede, o bode incomoda e tal. Tudo isso é verdade. Só que o que ele se esquece de dizer é que os problemas que levaram o Trump a se eleger foram problemas que foram muito agravados nos Estados Unidos a partir de uma política liberal, uma política que favorece os interesses das grandes corporações empresariais, uma política de transferência de riqueza para os mais ricos e para as grandes empresas contra a classe trabalhadora, desenvolvida nos últimos 40 anos, tanto por republicanos quanto por democratas. Foi desenvolvida pelo Ronald Reagan, foi desenvolvida pelo George W. Bush pai, mas também foi desenvolvida pelo Bill Clinton, também foi desenvolvida pelo Obama. Foi uma política de Estado que George W. Bush pai, Bill Clinton, George W. Bush, o W. Bush filho, desenvolveram. Não é? E isso gerou uma classe trabalhadora empobrecida branca, especialmente a classe trabalhadora empobrecida branca, que começou a olhar para os dois partidos, não acreditar em nenhum dos dois, e aí vem um mentiroso dizendo que vai restaurar a América, como aliás os neofascistas sempre fazem, usam e dividem a classe trabalhadora, e aí parte da classe trabalhadora, um setor da classe trabalhadora, especialmente brancos empobrecidos do meio oeste, disseram, olha, eu estou votando no Partido Democrata há 40 anos e eles não fizeram nada por mim. Esse cara está dizendo que vai fazer, vou arriscar. E foi isso que mudou, porque Trump ganhou, perdeu no voto popular, mas ganhou em Michigan, ganhou em Ohio, lá atrás, em 2016, com o voto desse pessoal. E isso eles não falam, isso eles não explicam. Por que eles não dizem isso? Porque dizer isso seria falar do fracasso das políticas que eles defendem. É lógico que eles não vão falar, né? Enfim. Depois fica claro que eles vão... quando eles comentam de Dória e de Huck, não é? Eles sinalizam que Dória e Huck estão na mesma faixa da direita liberal, que é verdade,
e sinalizam simpatia por uma candidatura que seria o Biden brasileiro, né? Que seria nessa linha aí, né? Maynard tem uma hora que ele faz uma metáfora que ele fala deles como sendo tártaro que tem camadas. Eu achei essa metáfora boa para mim, para criticar, porque tártaro progredindo numa pessoa leva ao apodrecimento dos dentes e os dentes caem, né? Então a ideologia deles vai com camadas apodrecendo a sociedade até que ela cai e surge um Trump. Então a metáfora do Maynard é boa, não para o que ele queria, mas para isso, né? Então a ideologia liberal ela produz Trumps, não? Ela produz Bolsonaros. Inclusive porque foi essa ideologia que contaminou setores do PT, é bom lembrar, e que levou o PT a não querer fazer reformas tão profundas, não é? E foi essa ideologia que povoou o início do governo Temer e toda a pressão pela reforma trabalhista, pela reforma previdenciária pró-capital, que não trouxeram empregos, né? Então, a continuação disso, né? Tem uma hora que o Lucas Mendes fala de democracia utópica depois do Obama, ele mostra, assim, uma adoração pelo Obama que chega a ser patética, minha esposa deu risada na hora, né? Ele depois se corrige, diz que não poderia chegar a essa democracia utópica, né? Tem o Caio Blinder, tem um ato falho, que ele confunde Biden com Michel Temer, que é uma comparação boa, né? O Biden é uma espécie de combinação de Michel Temer com Dória, enfim, semelhanças realmente existem, né? Depois o Caio Blinder mostra que tem um entendimento extremamente estreito da política dos partidos estadunidenses. Quando ele vai falar de Bernie Sanders, e aí ele se atrapalha todo, é quase que inacreditável que essa pessoa é vista só porque mora no exterior, lá em New Jersey, né, na área metropolitana de Nova York, e é um jornalista político que ele supostamente entende de política americana. Ele mostrou que ele não entende, que ele não conhece. É incrível essa parte. Ele diz que o Bernie Sanders simboliza uma radicalização do Partido Democrata e existiu uma radicalização do Partido Republicano. Mostra que ele não tem a menor ideia. O Partido Democrata tem menos de 15 congressistas progressistas em todo o partido. Os progressistas, eles não correspondem nem a 10%. Os congressistas são cerca de 7% do Partido Democrata em termos de pessoas eleitas para cargos públicos. Então a esquerda que ele chama de radical, que não é radical coisa nenhuma, corresponde a uma pequena parcela dos políticos eleitos do Partido Democrata. E a maior parte do Partido Democrata são democratas corporativos que defendem os interesses das grandes corporações empresariais. Então, o partido, quem, entre aspas, se radicalizou não foram os políticos do Partido Democrata. Quem defende a agenda do Bernie Sanders é a população americana. Entre os democratas, 85% defendem o Medicare para todos, o que eles dizem que é radical, o que eles dizem que é extremista, que obviamente não é defendido pela maioria da população americana, é quase 70%. Entre os democratas de estados-chaves, é 90%. Quando você olha para outras questões relevantes, como o aumento do salário mínimo, passou na Flórida com mais de 60%, e não votou só democrata, não. Votaram democratas, republicanos, independentes, e passou com 63%, 64%, uma coisa assim. Foi 62% ou só 64%? Estou puxando de cabeça. O aumento do salário mínimo. Ou seja, a população americana hoje defende uma agenda social-democrata, defende uma agenda de estado de bem-estar social. A maioria concorda com Bernie Sanders. Agora, como Bernie Sanders foi profundamente demonizado pela imprensa e pessoas como vocês, eles olham para Bernie Sanders, acham que ele é muito radical, acham que ele não teria grandes chances contra o Trump, e aí votam no Biden. A mídia fez a cabeça das pessoas e fez as pessoas acreditarem nisso, mesmo que as evidências científicas de pesquisas não existissem. Porque todas as pesquisas indicavam que Bernie Sanders, em 2016, era um candidato muito mais forte do que Hillary para ganhar do que Trump, e mesmo dessa vez, Bernie era um candidato com mais força do que Biden para ganhar em alguns estados chaves, como a Pensilvânia, e até ele teria uma chance na Flórida, já que na Flórida tem a questão do salário mínimo, embora ele teria a votação mais baixa entre a população cubana. Então seria um desafio para ele na Flórida. Em todos os outros estados que o Biden ganhou, Bernie ia melhor nas pesquisas do que o Biden. Mas enfim.
Ele, então, e a radicalização do Partido Republicano, a maior parte do Partido Republicano continua sendo um partido corporativo, que defende os interesses das grandes empresas e que só teve que tolerar o Trump porque ele ganhou a base com um discurso xenofóbico e de nacionalismo tosco dele. Foi ganhando a base. A base do Partido Republicano tem um setor de uns 30% que essa base, sim, tem sentimentos xenofóbicos que estão sendo estimulados como sendo os responsáveis, quer dizer, o imigrante, o outro e tal, pela crise, quando na verdade a crise e o empobrecimento, a responsabilidade é das elites corporativas que estão nesses partidos. Eles são simplesmente, ou a base do Partido Republicano está responsabilizando as pessoas e as razões equivocadas. Mas isso daí foi uma coisa produzida pela mídia e produzida especialmente pelo Trump e por essa ala neofascista que foi capaz de produzir essa ideia dentro da cabeça das pessoas. Né? E a mídia tem responsabilidade porque não responsabilizou as pessoas certas nos últimos 40 anos. Né? Sempre arrumou desculpas para as políticas liberais que empobreceram a classe trabalhadora. Maynard, eles passam depois de um tempo falando da história do programa, que eu não vou comentar. Maynard depois diz que petistas e bolsonaristas são praticamente idênticos. A única diferença é que os bolsonaristas são menos letrados. Ele se esquece de dizer que existe uma diferença muito importante e clara. Os petistas em nenhum momento tinham propensão a negar a ciência. Negar a ciência não foi uma coisa que foi muito difundida dentro dos governos petistas, especialmente quando se relaciona com teoria da evolução e quando se relaciona com aquecimento global, mudança climática. Não teve esse discurso petista nesse quesito. E aí o governo Bolsonaro teve negacionismo climático, negacionismo científico e negacionismo científico em relação à pandemia, com irresponsabilidade que a gente não consegue imaginar um governo petista, nem petistas defendendo publicamente. Embora entre os apoiadores petistas tenha gente que tenha agido de forma irresponsável, porque a irresponsabilidade foi uma coisa da nossa sociedade, não foi uma coisa apenas dos bolsonaristas. Isso é uma coisa triste de dizer, chata de dizer, mas é verdade. Não foram apenas os bolsonaristas, especialmente uma parte significativa dos bolsonaristas. Não todos os bolsonaristas, porque teve gente bolsonarista que, por proteção à própria vida, não foi responsável. Mas setores bolsonaristas foram os mais responsáveis pela irresponsabilidade, ir em público sem máscara e tudo mais, aglomerações e tal. E teve setores da sociedade em geral, não necessariamente bolsonaristas, que também foram irresponsáveis, não é? O Lucas Mendes critica que a maior parte dos 3 trilhões foi para os ricos no dinheiro lá do Trump, né? Ele está correto, isso foi um absurdo. Só que ele se esquece de dizer que essa foi a política liberal dos últimos 40 anos. De criar mecanismos que reduzem os impostos sobre os mais ricos e que colocam cada vez mais a taxa, a conta nas pessoas mais pobres e na classe trabalhadora. Né? E ele que elogiou tanto Hillary Clinton e comeu aquele discurso de que Hillary é a mais preparada para ser presidente. Hillary é uma pessoa que defendeu ao longo de toda a sua trajetória política guerras, imperialismo, interferência americana nos outros países e também defendeu diminuição de impostos para as grandes corporações, proteger os interesses das grandes empresas em detrimento da classe trabalhadora. Esse foi o legado do marido dela, do Bill Clinton, nos anos 90, e o legado dela no Senado. E gente que acompanha a política deveria saber disso, não é? Não é, Lucas Mendes? Mas você, se sabe, concorda com isso, né? Porque não criticou. Então há um amplo consenso entre democratas e republicanos na defesa dos interesses das grandes corporações empresariais. Onde eles discordam e onde eles usam a guerra cultural é nas questões de direitos LGBTQ, de direito, preconceito transfóbico, de questões envolvendo aborto. Essas são as questões que eles usam as divergências para se degladiar. Não é? Depois tem um comentário sobre a autocensura e excessos do politicamente correto. Eu já expliquei aqui no canal que eu também acho que existem excessos e que muitas vezes isso leva as pessoas a não pensarem, leva as pessoas a não examinarem o conteúdo, que é fundamental examinar o conteúdo. Agora, é claro que tem coisas que têm conteúdo preconceituoso, que se tem coisas que têm conteúdo
essas coisas têm que ser rejeitadas, criticadas duramente, tem que se usar da liberdade de expressão para se desconstruir isso. Mas se tem que se examinar o conteúdo, não só a aparência. E muitas vezes o problema dessa cultura de cancelamento é não se examinar o conteúdo das coisas. Né? Eu já critiquei isso em vários vídeos aqui no canal e não vou reeditar essa análise, e vou deixar para vocês verem esses vídeos que são anteriores. Né? Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse roda viva da direita liberal tentando criar o Biden brasileiro. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e toda aquela coisa que você já sabe. Se gosta, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe até virar apoiador ou membro do canal. Tchau, tchau, gente.